muito do irmão mais velho, porque Jesus está contando a história para os líderes, Certo. né? E ele encaixa as características, né, de um filho pródigo. E o pai disse para ele: tudo que eu tenho é teu. E o irmão mais velho nem reconheceu isso. Ah, você está sempre comigo, eu estou sempre trabalhando aqui, e você nem me conhece. E você não pede. Então esse é o problema, esse faz parte do problema. Nós queremos coisas, nós merecemos certas coisas. E essa era a atitude, o espírito dele. E Deus deu. A gente não pode herdar. Nós não mereçamos. Ele nos dá de graça. Olha, não merecemos nada, né? Aquele irmão mais jovem não deu nenhum espaço, nem misericórdia. Olha, isto aqui é um exemplo perfeito da autojustificação. Sabe? Quão ruim quanto os dois foram nessa situação, né? O irmão mais jovem que foi embora e o outro que você está falando que ficou. Eu acho que se eu pudesse fazer uma escolha, eu estaria nos sapatos do mais novo do que o mais velho. Não há nenhum registro. O mais novo voltou. Ele voltou. Não há nenhum registro de que o outro voltou. Isso, que foi Nunca mudado. Mudou isso. Da sua atitude. E aqui, inicialmente, os dois queriam as mesmas coisas. Queriam as coisas do pai, mas não queriam o pai. E o pai disse: tudo que eu tenho é teu. Eles não conseguiram entender, tipo assim, olha, o que você tem é por causa dele. Eu estava lendo outro dia o Davi e Absalão, que veio contra Davi, e Jeosafá, que era o avô de Batseba, né, junto com Davi, e fez tudo que podia para matar Absalão. Mas Israel, naquela época, era a nação mais poderosa na face da terra. E os dois, Absalão e Jeosafá, e todo Israel, tinham sido abençoados abundantemente, mas foi por causa de Davi. Por causa de Davi. E eles ignoraram aquilo. Estavam tentando matar, né, o ganso que bota os ovos de ouro. O pato. Então eu penso, toda vez que eu leio isso, olha, isso tem que ser a coisa mais estúpida que alguém pode tentar fazer. Eles iam matar Davi. Olha, o ungido de Deus. Olha, eles raciocinavam: Deus não escuta mais você, você pecou com Batseba, você matou Urias, então você esquece, Deus esqueceu de você, você está perdido. Mas Deus não disse isto. Você vê? É o que o homem diz, mas não o que Deus diz. E como é que isso aconteceu com Absalão? Absalão, né, matou ele e é isso aí que a alta justiça faz, né, contra a verdade. Mas a não ser que eles tivessem feito um acordo antes, olha, Absalão, ele venceu no que ele quis fazer, né? Mas Batseba seria morta se ele conseguisse fazer aquilo. Provavelmente mataria a Ritafel também. A família de Davi, né? Para segurar o trono. É isso que eles queriam fazer, pelo menos se ele não conheciam a Deus, né? Isso mesmo. Mas eles... eu sei que a Ritafel, ele estava nervoso porque Batseba era sua avó. E eu consigo entender isso, é claro. Mas isso não deu para ele o direito, né, de fazer com as suas próprias mãos, dizendo: eu vou matar o ungido de Deus. Olha, você, quando você tentou fazer aquilo, já viu, né? Bem, voltando aqui para o nosso texto original, versículo 33 de Romanos. Quem intentará acusação contra escolhidos de Deus? Em efeito, quer dizer, quem declarará culpados os que Deus declara justos? Espera aí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Então, quem fazer qualquer coisa, né? Paulo está fazendo outra pergunta. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deixa eu dizer isto. Olha, é algo muito envenenador e maligno e ímpio para qualquer um tentar impedir aquilo que Deus purificou e perdoou. Precisamos, eu não estou falando muito bem, mas me escute aqui.
É. A igreja muitas vezes toma uma posição, se existe alguém que eles não gostam e aquela pessoa fez algo errado, dá para eles então espaço de fazer o que quiser com ele. Eles fizeram algo errado, então eu posso atacá-lo agora. Posso fazer o que eu quiser com ele. E eu me lembro escutando Kenneth Hagin falou isso uma vez. Olha, uma declaração muito apropriada. Ele falou que ele estava com um grupo de pregadores e o nome de um pregador saiu na conversa que teve um problema moral uns dias antes. E ele falou assim, ó, todos estávamos lá parados e discutindo aquilo, né? Começamos a falar, olha, quão bom que ele era, quão maligno, perdão, quão ímpio ele era. E olha, depois de 1 hora acabou a reunião e quando acabou, o Senhor falou comigo. Olha, a convicção entrou no meu coração e o Senhor falou comigo e disse assim, como que você sabe que ele não se arrependeu diante de mim? E agora não há nenhuma culpa contra ele, e não há nada contra ele. E olha o que você acabou de fazer. Você não conhece o coração deste homem, você não sabe o que ele fez e você o culpou junto com os outros. E olha, eu nunca esqueci aquilo. E pense sobre isto, porque isto não é um caso isolado. A igreja, olha, muitas vezes tem a tendência de fazer isso. Não só contra os pregadores, mas contra nós mesmos, né? O corpo de Cristo, a gente se machuca. E a justificação que nós temos em requisito em jogar para outra pessoa. Muito bom. E o livro de Atos... Queremos misericórdia, não queremos estender misericórdia? Exatamente. Nós cremos que nós temos que receber, nós acreditamos na palavra de Deus, mas nós não estamos dispostos a dar graça para outras pessoas, qualquer outra posição que a pessoa esteja. Olha, o Senhor falou para Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Isso. E essa declaração, Deus limpou alguém do pecado. E nós temos que lidar da mesma forma que Deus lidou. E, novamente, né, 2 Coríntios 2 diz, se alguém caiu ou caiu em pecado em frente da congregação, e em 1 Coríntios 5 ou 2, eu acho que é esse, tem que experimentar o corpo de Cristo, né? Virar as costas para ele. E até que a pessoa chegue ao arrependimento. E no momento que ele se arrepende, a instrução se reverte. E diz que você é para perdoá-lo, confirmar o seu amor para com aquela pessoa. Mas fala sobre restauração. Não é olhar e dizer, não, ele errou. Mas não tem nenhuma pessoa do corpo de Cristo que estaria perdido se nós víssemos de uma forma diferente. Olha, em 1 Coríntios o homem estava sendo culpado, em 2 Coríntios a igreja estava sendo julgada. Então nós temos que confirmar, né, o nosso amor para com as pessoas, perdoar, né, estender as nossas mãos e ajudá-los, e não julgá-los, né? E também podemos encorajar a mesma tentação em nós mesmos. Sim, exatamente. Como que nós queremos destruir o corpo de Cristo, sim, com a falta de perdão, em não mostrar o amor ou a mesma atitude com aquele crente, com aquele cristão, porque Cristo, a cruz de Cristo já pagou, né, a sua queda, o seu pecado para todo cristão. Mas você tem que entender, eis aqui a retórica. Eles voltam e falam assim, perdoamos, mas você não fez o que a gente falou para você fazer. Isso não tem nada a ver com justificação. Isso, aqui é a pergunta. Você entendeu o que eu falei? Não, eu sei, não tem nada a ver com a justificação. A Bíblia afeta a sua declaração. Quem pode tocar no escolhido de Deus? Deus é que justifica. Romanos 3 diz que Deus é justo e ele nos justifica, e a qualificação é para aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Então ele nos justifica livremente e ele nos dá a inocência e ele não nos culpa por causa da nossa fé. As nossas atitudes
atitudes não elimina, né, a nossa justificação, porque não está estabilizado pelo que você faz. Novamente, se a justificação for estabilizada pelo que nós fazemos, a justificação não é perdida pelo que nós fazemos, mas é um status de fé. Né? Se esta fé está certa, aquela pessoa que caiu, né, pede perdão, de acordo com os versículos, pede perdão pelos seus pecados e nem inclui isso aqui, mas diz que eles têm que aprender, né, em andar livre pelo que aquilo que está aprendendo aquela pessoa. Mas até mesmo antes deles aprenderem isso, eles têm o direito de olhar para um crente que caiu, que errou e diz: Deus não o justifica mais. Mas o Jim leu aqui, é Deus quem justifica, e a anotação fala, é Deus quem põe as regras para a justificação e não o homem. As pessoas fazem isso, elas estão questionando o direito de justificação de Deus. Sim, as pessoas mesmo, né? E várias vezes as pessoas apenas não veem a grande necessidade da justificação em todas as vidas. Não é só para a justificação, nós não temos um relacionamento com Deus. Nenhum, é isso aí. Irmão Swagger é muito carnal, né, para uma pessoa, um crente, um cristão, não aceitar que Deus perdoou alguém, ou uma pessoa, ele ou ela, se arrependeu e foi completamente perdoado, porque Deus não tem limites no seu perdão, no seu amor, na sua misericórdia, e eles são perdoados, seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro, como se nunca tivesse acontecido. Mas eu percebi algumas coisas sobre os crentes carnais, que eles têm inveja e eles procuram um alvo, né, para acusar as pessoas. Verdade. E nós temos que aceitar o que Deus fez pelo nosso irmão, pela nossa irmã, e perdoá-los, como se nunca tivesse acontecido, imediatamente, bem rápido, e aceitá-los. Nós temos que ser rápidos em perdoar. Mas o que eles estão dizendo é que, mas o que eles fizeram? E eles começam a procurar, né? E procurar ossos secos, vamos dizer, né? Já foi enterrado, gente. Não tem mais o que procurar. E aquela pessoa, aos olhos de Deus, já foi perdoada, mas as pessoas querem ir lá no fundo, procurar. O que eles fizeram? O que ele fez, né? Vamos procurar, vamos achar algo errado. Ah, que coisa terrível. Você viu o que ele fez? Mas já foi perdoado. Não é algo certo você fazer isso. E sabe que por que é feito? Porque as suas vidas ainda têm pecado, que ainda não foi confessado, não pediu de Deus para perdoar nas suas próprias vidas. Você ficaria surpreso com verdade isso aí. O que o Lauren disse, isto não é algo que alguns de nós precisamos. É algo que todo cristão que já viveu e que está vivo hoje depende da misericórdia e da graça de Deus e a justificação. Se isso não existe, novamente, relacionamento com Deus é impossível. Certo. É impossível. E ninguém vai conseguir, né? Olha, o espírito de Absalão não morreu com Absalão, viu? O espírito de Absalão, você está falando da mesma coisa idêntica. Absalão perdoou o seu pai? Não perdoou, não. Ele perdoou o Davi? Não. A Rita Tel perdoou? Também não. Então, a maioria de Israel não perdoou. E eu estava lendo outro dia, não sei se é certo ou não, não sei. Ninguém sabe, mas quando Davi cometeu o pecado de numerar os soldados de Israel, ele fez o censo sem o ciclo de prata que tinha que ser dado para cada soldado. Olha, a praga veio sobre Israel, né? Por causa disso, e 70 mil soldados morreram em 3 dias. 70 mil? E alguém escreveu assim: olha, talvez seja o julgamento que Deus colocou sobre Israel por causa do que fez com Davi anos atrás.
E é possível, viu? É possível. E esta atitude, lógico que ainda permanece, que é algo que a pessoa, né, segurou contra Davi. E eles seguiram um homem que machucou o seu próprio irmão. E isso nem sequer perturbava eles. E se você olhar isso mesmo, a hipocrisia é a mesma de hoje. Pera aí, eu tô perdido. Absalão foi retirado, removido, né, por ter matado. Ah, sim, né, o seu entendi, irmão. verdade. E como que um homem pode aconselhar a palavra de Deus? O conselho dele é igual como se fosse a palavra de Deus. Ele tem um espírito errado que matou a si mesmo e matou o seu irmão e estrupou a sua irmã, molestou a sua irmã. E eu fico muito admirado como a gente pode escolher o que Deus pode justificar e o que ele não pode justificar. E aqui nessa palavra diz que só tem um justificador, né, para a santificação, que Paulo escreve aqui. As pessoas caem, né, e você não pode vir passar por este processo sem cair. E nós temos que entender que a justificação não é pelo que uma pessoa diz a nosso respeito, mas pelo que Deus diz sobre nós. A declaração de Deus para o crente e para a fé do crente, do cristão. E até mesmo a nossa queda elimina a justificação, apenas a nossa fé, né, a nossa justificação para liberar essa palavra de sermos livres do nosso pecado. E as pessoas atacam as outras pessoas, né, fazendo o trabalho de Satanás contra a fé das pessoas. E nós temos que encorajar as pessoas a se arrependerem, a se levantarem. É isso aí. E, irmão Suegro, a terceira coisa é que os crentes, que quando eles estão ouvindo a mensagem, ouvindo os pastores ou um pregador, e o pregador começa a falar, porque o Espírito Santo disse algo para pregar uma palavra sobre um pecado, e o Espírito Santo quer que eles confessem diante de Deus, não para o pregador, lógico, e nos seus corações, e confessar e aceitar e receber o perdão e a vitória e colocar a sua fé em Cristo no que ele fez na cruz. E muitas vezes quando o pregador está pregando e os crentes carnais dizem: ai meu Deus, como é que ele sabe disso? Ah, não sei, nós somos apenas pregadores. Deus nos dá uma mensagem e para que nós possamos seguir o Senhor e para falar de um pecado que é para o corpo de Cristo. E se estiver lá, ele leve para o Senhor e ele vai lhe perdoar, porque Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos fazer justo. Então eles seguram esse algo nos seus corações, né? E eles querem falar e levar. Então por que eles... Eu estou falando de crentes carnais, tá? Os crentes espirituais seguram mágoas no seu coração. E por que a gente faz isso nas igrejas? Por que o mundo pega aqui, né? Paulo usou aqui exemplos de esportes. E a gente olha aqui para um jogo de futebol, né? O Super Bowl, por exemplo. Poderia até mesmo uma pessoa que recebe aquela bola, né? E joga para outra pessoa. E as duas vezes ele poderia ter feito um gol, ele poderia ter acertado, né? E você diz, o pastor vai tirar, a pessoa vai tirar aquele rapaz do jogo porque ele não acertou. Não, mas aquela pessoa jogou a bola e ganhou o jogo. Então, como é que a gente pode perdoar alguém que derrubou a bola num jogo que não tem nada a ver, não tem nada a ver com a eternidade, mas não tem nenhum valor? Mas aqui nesse jogo da vida, que se chama vida, viver, que se chama eternidade, nós
Todos nós estamos em treinamento, todos nós derrubamos a bola, mas a gente se levanta pela fé, porque Deus nos justifica e nós continuamos. Então é para nós ajudarmos a outra pessoa, falar bem daquela pessoa que derrubou a bola, porque eu posso derrubar a bola também. Eu acho que você falou um tempo atrás, aqui 5 minutos atrás, é um fato em muitos corações e vidas, existe pecado. E eles pensam de alguma maneira que realmente, olha, vindo firme em uma pessoa que foi descoberta, ou seja o que for, que de alguma maneira vai espiar o seu próprio pecado. Eu acho que eles têm isso na mente deles. Sim, eu vou mencionar isso aqui faz muito tempo, foi uma experiência 55 anos atrás como missionários e algumas denominações. O crente carnal que ainda tem pecado no seu coração sem ser confessado tem um espírito muito crítico. Eu já percebi aqueles que aceitaram a misericórdia de Deus e foram moldados na presença de Deus, eles não carregam esse espírito crítico, porque eles reconhecem que Deus, na sua misericórdia, tem me perdoado e tem me perdoado ali na cruz o que Ele fez por mim. Então, como que eu posso ser crítico com outra pessoa? Eu quero que essa pessoa experimente o que eu experimentei. Então, eles não têm um espírito crítico do que aquela pessoa que ainda está carregando um pecado dentro de si. Então você está dizendo que se o técnico tirou aquele jogador, ele ia perder? Sim. Eu imagino hoje quanto que isso se aplica à obra de Deus também. Sim. Aplica para a família, né? E todo membro da família cair, a gente não pode, né, nos julgar. E aqui o versículo está dizendo que algo que alguém fez, nós queremos levá-lo para a pessoa, não vamos nos desqualificar aquela pessoa porque ela errou. Não, a gente tem que dizer, não, você não tem o direito de fazer parte do corpo de Cristo. Não, nós temos que aceitar, nós temos um mundo aí fora que nos odeia, que não nos ama. E então a gente tem que, eles estão querendo atacar e nós temos que nos levantar contra isso. Pode ser pequeno ou grande. É o espírito de justificação, né? E tem uma cegueira que na alta justificação da pessoa de ver a si mesmo como uma pessoa boa. Mas olha, denominações inteiras, centenas e milhares e milhões de pessoas. A grande maioria dessas pessoas, 99,99% dessas pessoas nessas denominações, tomam uma posição assim: se os nossos líderes não gostam dessa pessoa, sim, não temos que ouvi-lo, não temos que obedecê-lo, prestar atenção no que eles pregam, ensinam, nada mais. Então eles perdem o que Deus está fazendo. Sim, eu concordo. E isso é que, bem, é a culpa do ministro, né, que não entendem o que nós estamos lendo hoje, porque as pessoas seguem os ministros, os pregadores, né, o que eles falam, as pessoas vão aceitar, e se for algo, né, como isso aqui, e o fato é que os pregadores foram feitos por Deus para ser seguidores. E se eles estão ensinando a coisa errada, ele vai impactar as pessoas em um caminho errado. Né? Em Gálatas, por exemplo, estão querendo comer um ao outro, né? E nós temos que nos ver, né, como qualificados para termos um relacionamento com Cristo e entender o que Cristo fez por nós, né? E isso nos deixa humildes e reconhecemos sem a justificação, sem ser por obras ou manter por obras, mas manter com Deus somente pela fé em Cristo, que Ele permite que um pecador como eu tenha um relacionamento com Ele, né? Não é... Então nós temos que manter no nosso coração, essas atitudes vão vir. Olha, o que os cristãos não entendem é que o verdadeiro Filho de Deus não tem passado. Certo.
não tem um passado. Isso já foi lhe dado pelo Senhor. Versículo 34. Quem os condenará? Nenhum homem tem o direito de condenar o plano de justificação de Deus. Agora, isto é uma pergunta muito forte. Quem é aquele que condena, né? Olha, o Espírito Santo, ele fez Paulo escrever essas palavras aqui. Pode ler a próxima parte. Pois Cristo é quem morreu. Se alguém condenar a um crente que confia em Cristo unicamente para a justificação e a santificação, ele condena ao mesmo tempo a Cristo e a sua morte na cruz. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? A ressurreição ratificou o fato de que Jesus era o sacrifício perfeito e que Deus o aceitou como tal. O qual está à mão direita de Deus. Refere-se à exaltação de Cristo. E também intercede por nós. Na mão direita de Deus, demonstrando que seu sacrifício foi aceito, que garante intercessão para nós. E voltando para a primeira parte aqui, desta passagem, quem os condenará? Olha, isto é uma pergunta muito poderosa. Deve fazer a gente temer e tremer para condenar aquilo que Deus purificou. Quem é este? Em outras palavras, a pergunta é assim, para apontar e dizer assim, você não tem direito algum fazer isso. Você está entrando em todo tipo de problemas quando você condena aquela pessoa que Deus justificou. Isso é uma culpa muito forte. Quem é este que pode condenar? Né? Foi Cristo quem morreu? Pois Cristo é quem morreu por essa pessoa. Cristo morreu por esta pessoa. E se Cristo não nos condena, bem, então como que nós achamos que temos o direito de condenar outra pessoa? Vamos olhar para uma outra situação aqui em um momento. Existem cristãos que às vezes eles embarcam em um curso de pecado, uma rotina, e não têm desejo de parar, e não estão tentando parar. Todo cristão deve entender que os cristãos são seres humanos, temos esse tesouro em vasos de barro. E um cristão pode sofrer com alguma coisa, tentar obter vitória, e olha, sinceramente, tentar obter vitória e ainda pecar às vezes. Vocês concordam comigo, irmãos? Ah, sim, com certeza. Mas isso não quer dizer que a pessoa, olha o que ele fez de novo, então vamos agora atacá-lo. Não. Olha, você está se colocando numa situação muito perigosa fazendo algo assim. Mas, agora vamos olhar para o outro lado da moeda. Existem alguns cristãos que estão embarcando em uma direção de ações erradas e não têm planos de mudar, né? É o que Paulo fala aqui sobre o homem em 1 Coríntios, né? Se ele vai viver com a sua sogra, que era uma grande abominação, vamos ter que então tirar ele da nossa comunhão. Agora, se ele se arrepender, né, e se conduzir corretamente, agir corretamente, então vamos dar as boas-vindas de volta, certo? Certo. Agora, se vocês têm alguns que eles não querem mudar, não querem sair do pecado, eles querem viver no pecado. Esse tipo de pessoas, Paulo também diz que você não trata eles, não tenta matá-los, você pode tirá-los da comunhão dos santos, você não pode ter comunhão com eles, você não mata eles. Oramos por eles para que Deus possa fazer a obra na vida deles e eles voltem, né, seja o que for. Mas, olha, existem casos que nós temos que expulsá-los da comunhão porque a pessoa não quer parar ao seu pecado, né? Quer viver na sua vida pecaminosa. Não é que eles estão lutando, tentando parar aquilo e ainda estão pecando, mas é um caso que eles querem viver assim. E eles querem continuar no pecado. Então você pode orar por essas pessoas, é o que você deve fazer, mas você não pode ter comunhão com eles e você nem quer, né? Não vai ter nada bom para você se edificar, um caso assim.